Glória a Deus. Deus abençoe músicos. Vamos agradecer a Deus pela vida desses músicos abençoados. Deus abençoe grandemente. É muito bom estar aqui essa manhã com vocês. Nossos visitantes que estão conosco pela primeira vez, Deus abençoe. Muito, muito bom ter vocês aqui. Meu nome é Fernando, junto com Tereza, minha esposa, nós pastoreamos a igreja. Temos os pastores tão abençoados na nossa igreja e somos gratos a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia já no livro de Daniel. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Daniel. E nós vamos estar falando hoje no tema Quando os livros foram abertos, no livro de Daniel. Nesse mês de julho, nós estamos numa pausa. Abre o livro de Daniel e fica aí guardado, esperando. Nós estamos numa pausa dos nossos grupos de conexão. E a gente sempre prega em série. Eu gosto muito de pregar em série. E eu quero manter a série do ano. A série do ano é... Quem pode falar comigo? A série do ano é... Crescimento. 3 pessoas lembraram. Vamos de novo? A série do ano é... Crescimento. Crescer no conhecimento da palavra de Deus e crescer na graça de Jesus Cristo. Ou seja, ser mais como Jesus. Então, crescendo na palavra, o meu objetivo são 3. Nós somos uma igreja com propósito, ou seja, tudo que nós fazemos, seja o hino que cantamos, seja as mensagens que pregamos, seja as atividades da igreja, os grupos de conexão, tudo é com propósito, nada acontece sem propósito. Então, tudo que a gente está fazendo esse ano é com o objetivo de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. E o meu desejo como pastor de vocês é que você, número 1, ame a palavra de Deus. Eu quero que todos os crentes dessa igreja amem a palavra de Deus. E por isso que eu estou fazendo uma campanha para que você traga a Bíblia. Não o telefone você não larga. Mas eu quero que você traga a Bíblia, o livro. Pastor, eu não tenho Bíblia. Tem uma moça muito bonita na nossa igreja e ela recebe você com um sorriso lá a gente chama do Resource Center, o centro de recursos da nossa igreja. O nome dela é Thalita. Thalita, você está aqui? Fica de pé, só para todo mundo lembrar de você. Isso. Ela é muito envergonhada, mas ela fez tão bem. E ela recebe você com tanto carinho. E eu mandei vir Bíblia de tudo quanto é jeito. Trilingue, bilíngue, de estudo. Tem Bíblia lá para você comprar e ter a sua Bíblia. Eu quero que você ame a palavra de Deus. Segundo, eu quero que você viva a palavra de Deus. Porque não adianta amar se você não viver. Você estuda, aprende e tem que viver. A gente tem que viver essa Bíblia lá fora, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Somos sal e somos luz. Terceira coisa que eu quero é que você conheça a palavra de Deus. E é por isso que nos grupos de conexão a gente tem gastado muito tempo estudando livros. E a gente vai agora começar o livro de Jonas. Estamos voltando no mês de agosto. Mas no mês de julho, porque muita gente viaja, às vezes não está aqui num domingo, na outra semana está viajando, temos muitos visitantes que estão viajando e vêm na nossa igreja, eu sempre gosto de pregar no mês inteiro no mesmo tema. Esse mês eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu estou deixando o tema livre. No culto das 9h30, eu estou pregando coisas que estão no meu coração, que eu estou aprendendo nos devocionais, e como é um grupo em inglês, o culto é em inglês, eu estou abrindo o meu coração no culto das 9h30. E no culto das 11h30, que é esse culto, a cada domingo nós temos um pregador diferente. Semana passada o pastor Paulo Romero trouxe aquela tremenda palavra. Hoje eu vou estar pregando. Eu convidei o pastor William para pregar no domingo que vem, e o pastor Max termina o mês no domingo, dia 28. Nas sextas-feiras, cada semana a gente tem um pastor pregando. Sexta passada, pastor Márcio trouxe uma palavra poderosa. Essa é a semana de oração. Hoje nós estaremos orando cada dia, orando por uma área específica. Hoje nós vamos estar orando pela igreja. Durante a semana vamos estar orando pela família, por leis de imigração, pelo país, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, pelos países representados na nossa igreja. Estaremos orando pelos jovens. Vai ser muito bom. 1 hora de oração, começando hoje à noite às 7h30 e terminamos no sábado, todos os dias, todas as noites, 7h30 às 8h30. No sábado começamos às 7h, porque nós vamos terminando com adoração ao Senhor. Vamos estar adorando a Deus e depois orando, e vai ser muito bom. Eu quero convidar você para estar conosco. Na outra sexta-feira o pastor Milson prega, na outra o pastor Paulo prega. Então é um mês muito gostoso e a gente está tendo variedade.
Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu e Tereza estamos lendo. Nós fazemos nosso devocional todos os dias na nossa casa e a gente lê um livro da Bíblia. E nós estamos lendo o livro de Ezequiel, começamos a ler o livro de Daniel, e a gente leu o livro de Daniel, e eu estava lendo, e eu senti de compartilhar com vocês algo que o Senhor me mostrou essa semana, e me fez lembrar, e eu quero lembrar vocês também. Mas antes de lermos o livro de Daniel, eu quero dar para vocês um pequeno contexto, porque tem gente nova na igreja que chegou agora. O livro de Daniel é um dos livros meus favoritos, por causa da precisão do livro de Daniel. Daniel viveu numa época muito triste na história de Israel. A nação de Israel estava sendo julgada por Deus por causa do pecado. Deus estava julgando a nação de Israel porque eles foram idólatras, e Deus enviou a nação da Babilônia contra eles e para que eles fossem destruídos. Deus avisou através dos profetas Jeremias, profeta Isaías, profeta Oséias, vários profetas: olha, se vocês não se arrependerem, vai ter julgamento. Presta atenção, se vocês não se arrependerem, vai ter julgamento. Se vocês não se arrependerem, vai ter julgamento. Eles não se arrependeram e houve julgamento. No ano 605, ou seja, 6 séculos antes de Jesus, a Babilônia invade Israel. Eles fazem isso 3 vezes. E no ano 605, quando eles invadem Israel, eles pegam o que tinha de melhor: as pessoas mais poderosas, as pessoas mais ricas, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais inteligentes, os príncipes. E Daniel era príncipe, ele era de linhagem real. E Daniel e vários judeus foram levados para a Babilônia. Mas quando eles foram levados para a Babilônia, uma coisa muito triste aconteceu, muito triste. Quando Deus escolheu, e isso tudo faz parte do que eu quero falar com vocês, quando Deus escolheu a nação de Israel, em Gênesis capítulo 12, através de Abraão, Deus falou assim: olha, Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. E o propósito de eu fazer de você uma grande nação é para que todas as famílias da terra, todas as nações, sejam abençoadas através de você. Ou seja, Israel era para ser luz para os gentios, Israel era para proclamar o nome de Deus, eram para ser diferentes. Uma das coisas que acontecia naquelas nações, as pessoas tinham deuses feitos por mãos humanas. Mas Deus falou assim: vocês não farão imagens de escultura para vocês. E Israel então não podia ter deuses, ou seja, não podiam ter imagens. E quando as pessoas chegavam em Israel, procuravam o Deus de Israel e diziam assim: onde está o Deus de Israel? Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, os deuses das nações têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Deus era para ser glorificado através da nação de Israel. Mas a nação de Israel cometeu o pecado da idolatria, ou seja, eles abandonaram Deus e fizeram outros deuses para eles. Idolatria nada mais é do que tirar Deus do centro da nossa vida e colocar outras coisas no centro da nossa vida. E por causa disso, Deus trouxe o julgamento. Então, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, a ideia dos povos antigos é o seguinte: se eu venço você, é porque o meu Deus é maior do que o seu Deus. E na verdade o meu Deus está vencendo o seu Deus. E quando os babilônios chegam em Jerusalém e pegam as pessoas mais importantes, Daniel e os seus amigos e outros, eles vão no templo de Deus e querem pegar a estátua do Deus de Israel, mas não tinha estátua, porque Deus não permitiu que eles fizessem estátua. Então eles vão lá e pegam os utensílios da casa de Deus. E aqueles utensílios eles colocam em algum lugar e carregam para a Babilônia. E na ideia deles, não só Israel estava sendo levado ao cativeiro, mas o próprio Deus de Israel estava sendo levado ao cativeiro. E é muito triste essa história, porque diz assim: Deus falou assim: o meu nome é envergonhado nas nações, por causa da atitude de vocês. E no livro de Daniel, então, Daniel, que é um jovem, um adolescente, no ano 605 ele é levado para lá. Babilônia volta no ano 597, leva mais um grupo de pessoas, e no ano 586 finalmente destrói Jerusalém, destrói o templo. A história é muito triste. Daniel chega em Babilônia e Daniel diz assim: sabe de uma coisa, eu não vou me corromper, eu vou ser diferente. Se o meu povo não quis ser diferente, eu vou ser diferente. E ele e os seus amigos desejam ser diferentes. E a beleza do livro de Daniel é que no livro de Daniel
Principalmente, são 12 capítulos divididos em duas partes. A primeira parte é história, a segunda parte é escatologia ou teologia, são visões. Mas a beleza dos primeiros 6 capítulos é que nesses 6 capítulos, você vai notar que no livro de Daniel, sempre o capítulo termina com Deus sendo exaltado. Deus sendo elevado acima de todos os outros deuses. Capítulo 1, Deus é levantado através de Daniel quando ele diz, eu não vou me corromper. Capítulo 2, Daniel interpreta o sonho do rei e o rei tem que dizer, não há Deus como o Deus de Daniel. Capítulo 3, os 3 amigos de Daniel são jogados na fornalha e o rei tem que dizer, não há Deus que pode salvar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 4, o rei tem um sonho e se torna como um animal e no final, isso é lindo, ele diz assim, não há Deus nesse mundo como o Deus de Israel, não mais de Daniel, como Deus de Israel. E no capítulo 5, Belsazar, que é neto de Nabucodonosor, pega esses utensílios para dizer, nós somos maiores. E aparece uma mão na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, você foi pesado na balança, você foi achado em falta. E Belsazar tem que declarar para todos os povos que não existe um Deus como o Deus de Israel. E no capítulo 6, você conhece a história de Daniel jogado na cova dos leões. E agora já são os persas, porque os persas vencem os babilônicos. E o rei Ciro e o rei Dario têm que dizer, fala para todo mundo que não existe Deus como o Deus de Israel. Então o que acontece no livro de Daniel, em pouco tempo, na vida de Daniel, ele morre mais ou menos no ano 538, Deus é exaltado. O que Israel não conseguiu fazer durante toda a sua história, Deus faz durante um período da vida de Daniel. É lindo esse livro, muito preciso. No capítulo 7 até o capítulo 12 são visões, Daniel tem visões. No capítulo 2 ele interpretou a visão de uma estátua, o rei viu uma estátua tremenda, e a estátua a cabeça era de ouro, essa parte aqui do peito era de prata, essa parte aqui era de bronze, e os pés eram de ferro misturado com barro. E Daniel diz assim, olha, a cabeça, ouro, é o seu reino, é a Babilônia. A parte daqui de prata são os medo-persas. Essa parte aqui é a Grécia, mas Grécia ainda nem tinha, ninguém pensava na Grécia, é a Grécia. E esses pés aqui é Roma. Isso muitos anos antes do Império Romano, é Roma. E na história diz que Roma seria destruída e depois seria novamente levantada. No capítulo 7, Daniel agora tem visões. E ele vê a mesma coisa do capítulo 2, só agora em forma de animais. Ele vê 4 animais e Deus mostra para ele assim, olha, o primeiro animal é um leão, o segundo animal é um urso, o terceiro animal é um leopardo, e o quarto animal, ele não tem descrição, diz assim, é terrível, ele chama de uma besta. E esses 4 animais estão relacionados com a visão do capítulo 2. O ouro é o leão, ou seja, a Babilônia. O urso é a prata, os medo-persas. A Grécia é o leopardo, que também é o bronze. E por último, um animal terrível é Roma, esse império. E Daniel é tão preciso que diz assim, olha, esse reino vai vir, eles vão ser destruídos, mas depois eles vão ser levantados de novo. Bem, agora eu quero que vocês vão comigo, por favor. Você trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, o livro, diga, pastor, eu trouxe. Amém. Quem não trouxe, diga, eu vou me arrepender e vou trazer. Não tem nada errado em você ler com o telefone, mas eu estou querendo que você traga a Bíblia para a gente mostrar a centralidade da palavra de Deus. Eu me lembro que, eu não sei se essa é da sua época, um dos apelidos que os crentes tinham lá no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu nasci e fui criado, era Bíblia. Eles nos chamavam de Bíblia. Ah, lá vai um Bíblia. Por que eles nos chamam de Bíblia? Porque a gente carregava a Bíblia. Então, cadê os Bíblias aí? Então, tem Bíblia aí? Amém, espero que sim. Vamos lá, Daniel capítulo 7, eu quero ler com vocês versos 9 a 10. Enquanto eu olhava, ele está tendo uma visão, enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã,
Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. E daí que eu tirei o tema da mensagem. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Amém? Agora eu quero que você vá comigo para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Você leu Daniel comigo? Agora, se você pode, ou no seu telefone, tudo bem, o livro de Apocalipse. Agora, antes de ler, deixa eu dar para você o contexto, tá? O livro de Apocalipse já é lá na frente, então na história a gente já está lá na frente. O livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90 e pouco, última década do calendário cristão, primeiro século. Roma já tinha se levantado como um grande império. Roma destruiu novamente a cidade de Jerusalém. Jerusalém voltou no ano 536. No ano 70, a Roma destrói Jerusalém, destrói o templo. Passam 20 anos, os crentes estão sendo perseguidos, os judeus estão sendo perseguidos, e João tem essa visão tremenda que é o livro de Apocalipse. Lá no finalzinho do livro de Apocalipse, capítulo 20, e eu falo isso porque lembra que eu falei para vocês que um dos meus intuitos é que você entenda a Bíblia, e você tem que entender que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse tem que ser visto em paralelo, ou seja, o livro de Apocalipse é a interpretação do livro de Daniel, do livro de Ezequiel. Então nós chegamos agora no capítulo 20 e nos versos 11 a 15, e nós vamos ler mais ou menos o mesmo acontecimento com um pouco mais de detalhes. Depois eu vi, novamente, era uma visão como a de Daniel, um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Bem, a minha introdução foi maior do que a mensagem. Eu queria, com vocês, essa tarde, buscar algumas lições que nós encontramos nessas duas passagens que nós lemos em Daniel e que nós lemos no livro de Apocalipse. Quais são algumas lições práticas que a gente pode aprender para o dia de hoje? Quais são algumas lições que nós aprendemos nessas duas passagens? Eu quero falar com vocês sobre isso. A primeira lição que eu aprendo quando eu leio tanto Daniel como Apocalipse é essa. A primeira, a precisão da palavra de Deus. Queridos, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um mero livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a razão pela qual eu quero que você ame essa palavra, viva essa palavra, entenda essa palavra, é porque ela é verdadeira. Jesus disse: a tua palavra é verdade. A razão que eu amo tanto o livro de Daniel é porque o livro de Daniel ele é profético e as profecias acontecem na risca. Eu lia com Tereza o capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de Daniel, e você vai notar, se você é um amante da Bíblia como eu sou, que Daniel, anos antes, falou a respeito desses 4 impérios, e aconteceu exatamente como ele falou. Veio o império da Babilônia, o império Medo-Persa, veio o império da Grécia e veio o império de Roma.
Daniel fala, nesses capítulos que eu acabei de mencionar para você, de capítulo 7 a 12, ele fala especificamente a respeito da Grécia e fala de um personagem, ele não dá o nome, mas claramente quando você lê, você sabe que ele está falando de um grande personagem da história, Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia, o grande imperador grego, que até com 33 anos havia conquistado todo o mundo de então. Claramente ele descreve esse homem, Alexandre o Grande. A descrição é tão forte que Flávio Josefo, historiador romano, diz que quando Alexandre o Grande entrou em Jerusalém e ia destruir o templo, alguém mostrou para ele uma cópia da profecia de Daniel, e quando ele leu, ele viu a si mesmo ali, ele poupou o templo. Daniel diz que quando Alexandre o Grande morresse, o seu reino não seria passado para os seus filhos, mas seria dividido em 4 partes para 4 generais. Aconteceu exatamente dessa forma. Ele conta nos capítulos 10 e 11 claramente a guerra entre os reinos do sul, que eram os Ptolomeus do Egito, e o reino do norte, que eram os Seleucidas na Síria. Ele fala de Cleópatra, ele fala de Berenice, ele fala de Ptolomeu, todos que fazem parte da história. E se você ler os capítulos 10 e 11, você vai ver a precisão. Daniel falou que quando saísse a ordem para a reconstrução de Jerusalém, passariam 49 anos e a cidade seria reconstruída. Você sabe quantos anos depois da ordem para restaurar Jerusalém, que foi dada no livro de Neemias, você sabe quantos anos se passaram até a cidade ser reconstruída? 49 anos. Ele diz claramente que depois dessa ordem seriam 483 anos até que o príncipe, ou seja, o Messias, viesse. E você sabe quando esses 483 anos termina? Termina exatamente no dia que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, sentado no jumentinho. O livro de Daniel é preciso demais. E eu quero dizer para você que você pode confiar nessa Bíblia. Eu quero deixar 2 passagens para você. Primeiro, Isaías capítulo 40, verso 8. Eu queria que você lesse bem alto comigo, todos bem alto. A relva murcha, as flores caem. Agora bem alto. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você pode confiar nesse livro. Você não pode confiar na internet. Você não pode confiar nas notícias. Mas você pode confiar na palavra de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso. A segunda palavra que eu quero deixar para vocês é Jesus. Vamos ler bem alto, Mateus 24, 35. Jesus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras do homem passam, mas a de Jesus nunca vai passar. Primeira lição prática para hoje: leia esse livro, ame esse livro, viva esse livro, faça desse livro parte da sua vida, porque você pode confiar no que está na palavra de Deus. Segunda lição que nós encontramos nessa passagem é que nós estamos vivendo nos últimos dias. E agora eu preciso de abrir o meu coração com você. Nós estamos vivendo numa época muito importante na história. E é o meu trabalho como pastor desta igreja, como ensinador, como pregador, alertar a igreja para os dias que nós vivemos. Eu sei que no dia de hoje essa mensagem não é muito popular. As pessoas querem ouvir mensagem que diz: minha bênção, minha bênção, minha bênção, para a direita, para a esquerda, por todo lado. Isso, de certa forma, é ok. Deus quer nos abençoar. Mas o mais importante é você entender o que Ele está fazendo no mundo. Eu vivo a minha vida estudando a palavra de Deus. Eu defino teologia como, teologia para mim é o seguinte: teologia é entender os acontecimentos no mundo na perspectiva de Deus e da sua palavra. Tudo o que acontece no mundo, eu vejo aos olhos da Bíblia e da sua palavra, e como pastor de vocês, é o meu trabalho trazer isso para vocês. E eu sei que nós estamos vivendo nos últimos dias. O livro de Daniel claramente estava falando de coisas que aconteceriam lá na frente. No capítulo número 8, ele vê uma visão terrível a respeito de acontecimentos que aconteceriam lá na frente, e ele não entende. E tem um homem que mais tarde a gente sabe que esse homem na verdade é um anjo chamado Gabriel,
o mesmo anjo que apareceu para Maria mais tarde, e José anunciando a vinda de Jesus. Gabriel aparece ali, a palavra Gabriel significa enviado de Deus. Então esse anjo enviado de Deus aparece para ele e diz para ele o seguinte, capítulo 8, verso de número 26, a visão que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante, ou seja, 6º século. O anjo fala assim, olha, tudo que você está vendo, algumas coisas vão acontecer agora, mas algumas vão acontecer lá na frente, é um futuro distante. O capítulo 12 de Daniel, eu espero que você fique tão animado com o livro de Daniel, que você vai querer ler o livro de Daniel essa semana. E no capítulo 12, eu quero só compartilhar com vocês 4 versículos projetados para vocês. Agora, o anjo Gabriel está falando para ele a respeito de alguma coisa que vai acontecer lá no final. Ele diz assim, naquela ocasião, ou seja, lá na frente, Miguel, a palavra Miguel significa quem é como Deus, e se refere a um arcanjo. A um anjo, a palavra arcanjo significa o chefe, um dos chefes dos anjos. Arque significa chefe ou cabeça. Então, Miguel é um arcanjo, o grande príncipe que protege o seu povo. Então, nós temos uma informação que Miguel é um arcanjo que protege a nação de Israel. É um arcanjo que foi designado para guardar a nação de Israel. E Miguel se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Para um pouquinho, deixa eu explicar para você do que ele está falando. Jesus pega essa passagem e explica para nós em Mateus capítulo 24 e no livro de Apocalipse nós temos detalhes. Esse tempo é chamado de grande tribulação. É um período em que haverá uma grande tribulação nesse mundo como nunca houve antes. Se você acha que as coisas estão ruins, vai ficar pior. Haverá um tempo. E a gente sabe que esse período é mais ou menos 7 anos. E ele diz assim, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, que livro é esse? Lá em Apocalipse a gente sabe que livro é esse. Todo aquele que está escrito no livro será liberto. O que quer dizer isso, pastor Fernando? Significa que ou Deus não vai permitir que o seu povo passe pelo período da grande tribulação, vai nos tirar antes, ou Deus vai permitir que a gente passe, mas vai nos guardar. Uma coisa é certa, quem tem o seu nome escrito no livro da vida será liberto desse tempo. Está seguro, está seguro, está seguro, está seguro. É o que está dizendo aí. Verso 2. Lá na frente, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Alguns dizem assim, o adventista ou o testemunho de Jeová fala assim, isso significa que quando uma pessoa morre, ela fica dormindo, é chamado de anilação. Não, está falando do corpo, porque em Apocalipse nós sabemos claramente que as pessoas quando morrem, claramente elas continuam vivendo para sempre, mas o corpo vai voltar. O livro de Apocalipse nos explica que isso é chamado da ressurreição. Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. E multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, ou seja, céu sempre com Deus, e outros para a vergonha, para desprezo eterno. Esse negócio de céu e inferno não é invenção do pregador. Lá no livro de Daniel, o arcanjo Gabriel fala que haverá um tempo de tribulação, haverá um julgamento, haverá um momento em que todos vão se ressuscitar, uns vão para estar com Deus para sempre no céu, o que ele chama de vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Você pode confiar, a palavra de Deus é verdadeira. Próximo versículo, verso 3. Aqueles que são sábios refugirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muito a justiça serão como as estrelas para todo sempre. De que ele está falando? Ele está falando assim, aquele que é sábio, a Bíblia diz que o sábio é aquele que ganha alma, quem ganha alma, sábio é. Aqueles que conduzem muitos à justiça, que falam do amor de Deus, serão como as estrelas, receberão galardão para todo sempre. Mas olha o verso 4, mas você, Daniel, 6º século antes de Cristo, feche com um selo as palavras deste livro até o tempo do fim, e muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Haverá um tempo do fim. Pastor Fernando, o senhor fez uma afirmação que nós estamos no tempo do fim? Qual é a sua base para isso? Eu não tenho tempo
para dar todas as bases, mas quero dar duas só para você. Como é que eu sei que nós estamos no tempo do fim? Jesus falou: vocês olham para o céu e vocês podem dizer se vai chover ou não. Ou, hoje em dia, você abre o seu aplicativo, vê o weather, como é que vai estar o dia amanhã? Se você mora em Pacífica no mês de julho, você sabe que vai estar nevoeiro. Julho em Pacífica é sempre nevoeiro. A gente sabe disso. Aí Jesus fala assim: como é que vocês podem decifrar os sinais dos tempos, mas não conseguem decifrar os sinais da minha vinda? Olhai para a figueira e para todas as árvores ao seu redor. A figueira é a nação de Israel. A nação de Israel é o relógio de Deus, o termômetro de Deus. E Deus claramente falou através das profecias que a nação de Israel seria julgado e levado para o cativeiro. Aconteceu no ano 586. Que eles voltariam, aconteceu no ano 536, 70 anos depois do ano 606, quando Daniel foi. Que eles reconstruíram o templo, que o templo seria embelezado, foi embelezado por Herodes. O Messias viria, e eles sabiam a data. Ele entrou na cidade de Jerusalém nos dias de domingo de Ramos. Seria rejeitado pelo seu povo. O povo de Israel rejeitou a Jesus. Jesus subiu no monte e disse: vocês não conheceram o dia da sua visitação. O povo do príncipe que há de vir destruirá o Messias. Aconteceu quando os romanos mataram a Jesus. E diz que a nação seria destruída. Jesus falou em 40 anos, Jesus falou no ano 30, no ano 70 Israel foi novamente destruído. Aí o livro de Isaías diz assim: até o dia que Deus trouxer novamente a nação de volta. Aconteceu no dia 14 de maio de 1948, quase 20 séculos depois. Israel volta à nação. E Jerusalém seria sua capital, 1967, na Guerra dos 6 Dias. No ano passado, o presidente Trump reconhece Jerusalém, isso profético, como capital de Israel, coloca a embaixada lá, algo profético aconteceu. Isso mostra: olha para as árvores, olha o que está acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma. Segunda razão que eu sei que nós estamos nos dias de hoje é por causa do que está acontecendo ao nosso redor. Você já ouviu eu falar sobre esse versículo? Está projetado para você, saiba disso, ou seja, você pode contar com isso. Nos últimos dias, sobrevirão dias terríveis, tempos terríveis. Os homens, as mulheres serão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Eu poderia falar sobre todas essas características, mas você vê, por exemplo, egoístas, avarentas, presunçosa. O que é uma pessoa presunçosa? Uma pessoa acha que não precisa de Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas acham que não precisam de Deus. As pessoas não têm temor de Deus. O temor de Deus foi embora. Infelizmente, até mesmo muitos crentes perderam o temor de Deus. Desobedientes aos pais, desobedientes às autoridades. Eu não sei como é que você foi criado, mas lá em casa, se desobedecesse meu pai e minha mãe, meu pai pegava um cintinho pequenininho, dava umas lambadas na nossa perna, num instante obedecia. Hoje os filhos fazem o que quer, falam o que quer com os pais, brigam, e se bobear ainda bate no pai e na mãe. As crianças hoje não obedecem. Eu tinha uma professora no 2º grau, eu estudei, quem é do Rio de Janeiro sabe que existia uma boa faculdade chamada Gama Filho, e tinha um colegial muito bom lá, e eu estudava lá. E eu me lembro que nós tínhamos uma professora de química. O primeiro dia de aula, todo mundo rapaz, moça, 18, 16, 17 anos. E essa professora de química, ela era bem baixinha mesmo, mais ou menos desse tamanhozinho aqui. E ela entrou na classe, bem pequenininha. E lá, os rapazes lá atrás, as moças. Aí teve um que falou assim: é isso aí que vai nos ensinar química? É isso aí que vai nos ensinar química? Rapaz, aquela mulherzinha pequenininha, ela ficou grande de repente, parecia uma gigante. E ela colocou a sua autoridade, ninguém desrespeitava aquela mulher. Hoje em dia, ninguém respeita professor, ninguém respeita a autoridade, ninguém respeita pastores. Olha, eu fui criado numa época, quando meu pastor vinha, eu não tinha temor dele, mas eu tinha um respeito tremendo pelo meu pastor. O homem de Deus que Deus colocou na minha vida.
Hoje em dia nós estamos vivendo nessa época, tempos terríveis, pessoas ingratas, ímpios. Olha a descrição aí, sem amor pela família, sem amor pela família, divórcio, pais que não cuidam dos filhos, filhos que não amam seus pais, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Pastor, mas sempre houve coisa assim no mundo, mas a porcentagem é muito maior. Essa é a descrição da sociedade no dia de hoje. Eu estou aqui para dizer para vocês que a segunda lição que eu quero deixar para você hoje, baseado nas passagens de Apocalipse e Daniel. Primeiro, você pode confiar na palavra de Deus, ela é verdadeira. O que está escrito vai acontecer. Segundo, nós estamos vivendo nos dias do fim. Eu preciso de alertar você. Você não pode dizer para Deus assim, puxa, Senhor, você voltou, não sabia, ninguém me falou. Não, o pastor falou para você naquela manhã que você estava lá. Nós estamos vivendo o dia do fim. Ninguém aqui, como disse o pastor Paulo na semana passada, todo mundo é indesculpável. Terceira lição e última. O julgamento virá para todos. Guarde isso no seu coração. O julgamento virá para, diga comigo, todos. O julgamento virá para todos. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. Da mesma forma como o homem, o ser humano, está destinado a morrer uma só vez, está falando de morte física, e depois disso enfrentar o juízo. Na nossa época, um dos homens mais inteligentes e ricos que viveu perto da gente foi um homem chamado Steve Jobs, o criador do iPhone, o criador da Apple. O dia dele chegou e ele já não existe mais. Os grandes presidentes, os grandes imperadores, as pessoas que dizem não existe Deus, eu não quero Deus, ninguém pode evitar a morte. Não importa se você é crente, não crente, se você é americano, brasileiro, não importa se você é rico ou pobre. A morte vai chegar para todo mundo. Para todo mundo. Por quê? Está destinado, por causa do pecado, que todos nós vamos morrer. Eu não estou com pressa. Eu creio também que você não está com pressa. Mas vai chegar. Um dia vai chegar. Lá no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro, passou uma vez uma pessoa e ficou de uma forma muito... Eu estava pregando sobre isso um dia e essa pessoa falou assim, pastor, não fala de morte, eu tenho medo da morte. Mas por que você tem medo da morte? Eu estou traumatizada. Ela era do Rio de Janeiro. Eu falei, por que você está traumatizada? Eu falei, lá em São José. Por que você está traumatizada? Porque um dia eu passei em frente do cemitério de Inhaúma e tinha uma figura de uma caveira terrível, escrito embaixo assim, eu fui o que tu eras e tu serás o que eu sou. Rapaz, já pensou um negócio desse? É para ficar traumatizado mesmo, né? Eu fui o que tu eras e tu serás o que eu sou. Ninguém gosta de pensar nisso, né? Você olha uma caveira, será que um dia, rapaz, eu sou você isso aí? Vai. Ninguém está com pressa. Agora, presta atenção, queridos, presta atenção. Da mesma forma que todo mundo um dia vai morrer, a segunda parte precisa de ser lembrada. E depois disso, enfrentar o juízo. Haverá um juízo para todos. A vida é linda, mas é muito curta. A gente vive aqui 70, 80, 90, 100, 30, 40, cada um vive o tempo que Deus destinou. Mas depois disso vai vir um juízo para todos. Vamos voltar naquela passagem, agora você pode ler na projeção. Depois vinha um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Faltou uma palavra porque ela é parte do texto, mas ela não faz parte do texto, mas ela está, qual é a palavra que eu quero? Subentendida. Não encontrou lugar para eles o quê? Se esconderem. É isso que está dizendo o texto. O céu fugiu da sua presença. Não se encontrou lugar para eles se esconderem. Ou seja, ninguém se esconde de Deus. Verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, celebridades, trabalhadores, operários, reis, presidentes,
operários em pé diante do trono, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Bem, essa informação nós temos em Daniel, capítulo 7, os livros foram abertos, capítulo 12, haverá um livro que você tem escrito o seu nome, e aqui nós temos o detalhe. Olhe para mim, por favor, tão certo como você está vivendo, um dia, todos nós estaremos perante Deus. E a Bíblia diz que quando você chegar lá, e quando eu chegar lá, vão ser abertos os livros e o livro. O livro da vida. O que é livro da vida? Deixa eu explicar para você, porque a gente tem a ideia que vida e morte na nossa mente é um pouquinho diferente do que a Bíblia quer dizer. Vida, para Deus, significa relacionamento, conexão. Ter vida é estar conectado e relacionando com Deus. Morte não significa cessar de existir. Morte é a separação de Deus. Então, o livro da vida, preste atenção, que é o livro da vida? É o livro de todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus. Então, quando eu e você aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando você diz assim, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu não posso salvar a mim mesmo, entra no meu coração, eu quero te servir para sempre, o seu nome é escrito no livro da vida. Se você tem o seu nome no livro da vida, você está seguro. Pastor, é possível ter o nome riscado do livro da vida? Moisés pediu, Senhor, não risca o meu nome do livro da vida. Tem gente que acha que não, uma vez que está lá, não pode sair de lá. Tem outras pessoas assim, não, se você vacilar, pode sair de lá. Isso não é importante, o importante é, tem o seu nome escrito no livro da vida. Até as pessoas que dizem que se o seu nome estiver lá, não pode sair de lá, e você encontra uma pessoa que já foi crente, que está vivendo como o mundo, a pessoa vai dizer assim, não, mas na verdade é que ela nunca foi crente, ela tapeava a gente, seja o que for. Dia do julgamento final, Fernando Ricardo Barreto de Carvalho, aí lá vai eu. Abra aí o livro. Gabriel, está lá. Fernando Ricardo, está aqui o nome dele no livro da vida. Entra no gozo do seu Senhor. Aí eu vou lá, junto com Jesus, entro lá e Deus fala assim, fica aí que ainda tem mais galardão para você, ainda tem uma recompensa para você. Severino Clodoaldo. Lá vem Severino Clodoaldo. Ih, caramba, não está aqui não. Dá mais uma olhadinha, eu fui na igreja aquele dia. Severino Clodoaldo, está aí, mas não está. Ok, se não está, então abre os livros. Aí vai falar tudo que o Severino Clodoaldo fez de bom e de ruim. E quando coloca na balança, diz que o ruim sempre é mais do que o bom. Severino Clodoaldo não tem jeito não. Morte, separação eterna. Rapaz, o negócio é sério. Não foi isso que a gente leu lá em Daniel capítulo 12? Muitos serão levantados, uns para vida eterna, outros para vergonha, desprezo eterno. Olha o que diz aí o próximo texto. Os mortos foram julgados. Quem são os mortos? Quem não tem o nome no livro da vida? Aqueles que estão separados de Deus. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero viver a minha vida certinha, mas eu não quero ser julgado pelas minhas atitudes. Eu quero ser julgado pelo que Jesus fez por mim. Segundo o que estava registrado nos livros. Se o anjo procurar Fernando, procura aí o que Fernando fez. Procurar o que Fernando Ricardo Barreto de Carvalho fez nos livros. A única coisa que está aqui, eu estou vendo, é o sangue de Jesus na vida dele. Eu não estou vendo nada de errado que ele fez. Mas e aquela mentira? Não, eu só vejo o sangue de Jesus na vida dele. Queridos, isso é muito maravilhoso. Olha o que diz lá, verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades, ou seja, as pessoas que morrem sem Deus vão para esse lugar, não é para o paraíso. Entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, a segunda separação, porque essa é eterna. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo.
Olhe para mim, eu estou concluindo. Quais são as conclusões e aplicações que a gente pode fazer para essa mensagem? Eu disse para vocês que nós temos 3 lições que eu quero que todos aprendam. Primeiro, você pode confiar na palavra de Deus. Tudo que eu falei para vocês, eu encontrei aqui nesse livro. Segunda coisa, nós estamos vivendo nos últimos dias. Terceiro, haverá um julgamento eterno para todos. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Primeiro, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Por volta de 6h30, 6h40 da manhã, eu acordei. Eu preparei essa mensagem durante a semana, na quarta e quinta-feira. Eu me ajoelhei na sala da minha casa essa manhã. E eu pedi ao Senhor: Senhor, eu vou pregar essa mensagem. E se houver alguém na igreja ou assistindo online que não tem o seu nome escrito no livro da vida, eu te peço que hoje tu possas salvar essa pessoa. E eu não sei de você, mas se você está aqui, e talvez são poucos, mas se houver alguém aqui me ouvindo, que você não tem certeza absoluta que o seu nome está escrito no livro da vida, não saia daqui sem essa certeza. Pastor, o que eu tenho que fazer? Bem, muito pouco, porque Ele já fez tudo o que podia fazer por você lá na cruz. O que você tem que fazer é só aceitar o dom dEle. É muito simples. Você não tem que pagar a promessa, você não tem que andar de joelho. Tudo que você tem que fazer é dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Jesus, eu sei que eu não posso salvar a mim mesmo. Entra no meu coração, perdoa meus pecados, ser o Senhor da minha vida. E lá no céu, o anjo vai escrever o teu nome no livro da vida. E ele vai ficar lá, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma será lançado fora. Pastor Márcio gosta de falar isso, e eu acho bonito, e eu vou repetir: não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você está seguro. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Se há alguém aqui nessa tarde que diz: Pastor Fernando, eu não tenho essa certeza, eu não sei se o meu nome está escrito no livro da vida, mas eu quero ter essa certeza. Eu não vou te envergonhar, não vou te pedir que você venha aqui na frente. Eu só quero reconhecer que você quer isso, e eu vou orar por você. Depois do culto, se você quiser vir aqui na frente e conversar comigo ou com um dos líderes do altar, nós oramos por você. Mas eu queria que ninguém conversasse, falasse, abrisse os seus olhos. E eu vou perguntar somente uma vez. Eu não vou insistir, porque eu não estou oferecendo uma mercadoria. Eu estou te dando uma oportunidade que vai guardar você de toda a eternidade. Se você diz: Pastor Fernando, eu sou essa pessoa, eu quero ter certeza absoluta que o meu nome está escrito no livro da vida, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, não baseado nas minhas atitudes, mas baseado no que Ele fez por mim. Levante a sua mão direita bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, eu vejo essa mão levantada. Deus abençoe, eu vejo essa mão levantada. Deus abençoe, pode abaixar, eu vejo essa mão levantada. Vários. E se você está em casa e Deus está falando com você, eu quero orar por você também. Eu queria que toda a igreja repetisse essa oração comigo para ajudar aqueles que levantaram a mão. Diga assim: Senhor Deus, nesta tarde eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador, seu Senhor da minha vida. Entra no meu coração, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Segunda coisa que eu quero com essa mensagem: se você já tem o seu nome escrito no livro da vida, viva de acordo com a palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante na vida. A coisa mais importante na vida não é o seu negócio, não é o seu carro, não é a sua casa, não é nem mesmo a sua família. O maior legado que você tem é se você viveu para Deus ou não, se você cumpriu os propósitos de Deus na sua vida. Queria que você ficasse de pé. Vou pedir que o grupo de louvor volte. Nós vamos cantar um cântico e depois eu vou voltar para fazer uma oração final, e depois vou abrir o altar para quem quiser oração específica nessa tarde.
Vamos louvar a Deus com esse cântico de adoração, Senhor. Paulo, nos dirija, por favor.